graça e paz. Vocês que nos assistem e acompanham o canal, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e hoje nós estamos iniciando um novo trimestre que terá como tema central Vencendo as Adversidades. Estudaremos a lição de número 1, que vai tratar sobre a vida de Abraão. E o tema será Quando na adversidade confiamos em Deus. O conteúdo desta lição se encontra-se em Gênesis capítulo 22, dos versículos 1 até o 19. Situação que Abraão, o pai da fé, entrega seu filho Isaque em sacrifício a Deus. O episódio põe em contradição as promessas feitas a Abraão, que começa lá no capítulo de número 12. Isaque é o filho da promessa e ele seria o herdeiro das bênçãos. A história então se desenvolve entre a fé e a crise do patriarca, a ponto de questionar a promessa de Deus, uma vez que ele não teria filho, inconsequentemente não teria descendência. Ainda devemos ressaltar o fato de que Sara, esposa de Abraão, era estéril e o próprio Abraão tinha 99 anos de idade. Você já parou para pensar? Resumidamente, podemos dizer que a promessa de um filho, nesse caso Isaque, surge em situações adversas e de impossibilidade do ponto de vista humano. Realmente, se a gente olhar para a vida de Abraão e de Sara, que você sem dúvida já deve ter lido, você sabe que é uma situação bastante diferente, até pela idade deles e por tudo aquilo que Deus faz. Sendo assim, o nascimento de Isaque, no livro de Gênesis, é uma ação sobrenatural, que demarcou a confissão de fé do povo israelita. Em sentido paralelo, a morte de Isaque contradiz essa promessa, exigindo de Abraão confiança total em Deus ao sacrificar o seu próprio filho. Uma prova de fogo, pois como sacrificar aquilo que foi prometido pelo próprio Deus? Você já parou para pensar nisso? Depois, como confiar num Deus que põe à prova os seus filhos amados? Muitas vezes em nossas vidas, as circunstâncias são adversas e encontramos provas em nossas jornadas. O texto de Gênesis, capítulo 22, do versículos 1 ao 19, ensina-nos grandes lições através da vida do patriarca Abraão. Nesta lição, nós vamos ver algumas delas e observar também como Abraão as superou. Mas eu quero ler a Bíblia, antes de começar essa lição, no capítulo 22. Apenas alguns versículos para que a gente possa compreender melhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você prestou atenção nessa palavra? Voltaremos para junto de vós. Vamos avançar e vamos ler agora no versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de poder mais uma vez estudar a tua palavra. Senhor, fala conosco através da vida deste patriarca, o patriarca Abraão.
e que possamos aprender com eles as lições que o teu servo, ó Pai, nos ensina mediante a fé e a confiança nas tuas promessas, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pois bem, o ponto 1, o título é Reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidade. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, pertencente a um grupo maior chamado Pentateuco, cujo significado é origem. O conteúdo histórico e teológico do livro e do Pentateuco mostra o amor e a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações de adversidades. No conjunto da obra, numa perspectiva judaico-cristã, o Pentateuco serve como orientação, demonstrando a soberania e o poder de Deus sobre os povos e sobre as leis das ciências e dos fenômenos da natureza, apresentando os desígnios de Deus para a sua criação, em que o pecado atrasa a agenda e o propósito divino, mas não anula. É importante destacar que, a despeito de toda a transgressão humana, os propósitos de Deus ainda permanecem intactos. Uma vez que Abraão aparece como instrumento de Deus para abençoar a humanidade. Ainda, o Pentateuco apresenta o caráter de Deus e os seus padrões éticos, tanto a sua justiça quanto o seu amor. O Deus que providencia o alimento é o mesmo Deus que requer comportamento moral fundamentado nos princípios e valores da fé. Todavia, ao contrário do que Deus esperava, o episódio do dilúvio, Gênesis capítulo 6 até o 9, eu não sei se você se lembra, que Deus manda Noé construir uma arca, da qual apenas 8 pessoas se salvam, e a Torre de Babel, que está lá em Gênesis capítulo 11, onde Deus confunde as línguas, e aquele projeto, que na verdade era um projeto contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que o homem se espalhasse e se ocupasse toda a terra, e eles estavam se centralizando. Deus então desfaz aquele projeto que mostra como a humanidade está em oposição ao governo absoluto de Deus. De modo que a estrutura de Gênesis, em que está inserida a vida de Abraão, pode ser resumida em 2 expectativas. Gênesis 1 até o 11, apresentando o caráter da degeneração da humanidade, a qual se encontra o caos familiar e social. E Gênesis capítulo do 12 ao 50, focando na família patriarcal como elemento unificador e restaurador entre Deus e os seres humanos. É importante destacar que, a partir de Abraão, Deus, com ele forma, ele dá origem à nação de Israel, não é? A questão que se levanta nos capítulos 1 a 11 é a seguinte: diante da obstinação do coração humano, estaria esgotada a paciência de Deus? Será que Deus se deixa levar por circunstâncias, por atitudes humanas, por desgovernos humanos? Abraão é a resposta para essa pergunta. Nesse contexto, podemos entender as crises, os problemas e as provações na vida desse homem. As lutas enfrentadas têm um sentido de missão, restaurar o relacionamento divino e humano, o que muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. Deus tem desejo de ter relacionamento com o ser humano. Se você olhar desde a criação, lá em Gênesis, a Bíblia fala que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Deus então está, através da vida de Abraão, tratando de restaurar esse relacionamento. Nessa direção, ainda que estejamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experiências ou provas, tá certo? O próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo: no mundo tereis aflição, não é? No mundo tereis aflições, mas ele não deixa a luz da esperança e confiança no Senhor esquecida, pois complementa: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é importante destacar que, olhando para a experiência de Abraão, aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores não elimina as adversidades, mas, paralelamente, nos confirma um sentido de propósito diante do chamado divino.
Nesse chamado, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. O sacrifício de Isaac é o ápice do caminho da fé desse grande homem de Deus. Pois amadurecemos nas adversidades e nestas surgem as oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual e existencial. Sendo assim, os episódios ocorridos na vida de Abraão trazem em si o elemento de provação e não tentação. É importante destacar isso. Deus não está tentando Abraão, Deus está provando. A provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. A tentação advinda da nossa natureza pecaminosa, motivada pelos maus desejos e inclinações, que está lá em Tiago 1, do 12 ao 15, tem o propósito de nos afastar da fé. Deus não tenta ninguém. Devemos, nas experiências da vida, diferenciar as palavras tentações e provações. O próprio Tiago, ele declara que Deus não tenta e nem pode ser tentado por ninguém. Mas nós somos tentados como nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Ok? Não é Deus que nos tenta. Somos nós que permitimos ser tentados por causa das nossas obstinações, por causa dos nossos desejos, né? Por causa dos nossos sentimentos mal resolvidos. No grego, a palavra tentação, ou peirazo, é a forma verbal do substantivo traduzido por provação, peirasmos, em Tiago 1,12, mas que apresenta sentidos diferentes. Desse modo, Deus traz as provações a fim de fortalecer a fé dos cristãos, diferentemente de tentação, que é a sedução para o mal. Entendendo as provações no contexto de missão, indagamos qual seria o sentido, por exemplo, do fato de Abraão esperar 25 anos por um filho. Você já parou para pensar? 25 anos aguardando o cumprimento dessa promessa. Qual a razão de Deus dar um filho a Abraão e depois pedi-lo para sacrificá-lo em um altar como se fosse um cordeiro? Parece sem sentido, né? As respostas não devem ser dadas à luz da racionalidade ou da lógica humana, mas na perspectiva da fé, do lançar-se sob as lentes do sobrenatural. Fé e razão nem sempre dialogam. Abraão, quando diante da pergunta do próprio filho sobre o cordeiro para o holocausto, responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Você se lembra que quando eu iniciei a lição, eu falei que o próprio Abraão, ele deixa os dois servos e diz: olha, nós iremos e voltaremos. A confiança de Abraão, a despeito daquela situação, era uma confiança e uma fé inabalável. Loucura para a razão. Orientação para a mente de quem crê, conforme 1 Coríntios 2, versículo 14. Para tanto, é preciso escolher viver para Deus e obedecer, ainda que não entendemos todos os propósitos e desígnios, e jamais enveredarmos pelos caminhos das trevas, atraindo as maldições. A bem da verdade, é importante destacar esse ponto. Deus nos salva e nos chama para cumprir um propósito, uma missão. E nem sempre Ele nos mostra tudo o que vamos fazer. Ele não nos mostra o que vai acontecer amanhã, no mês seguinte ou no ano seguinte. Deus espera de nós um passo de fé, uma decisão de confiar nas suas promessas. E Abraão nos mostra como exemplo que quando fazemos isso, nós somos bem-sucedidos. Ok? Quando fazemos escolhas equivocadas, trocando as escolhas do Espírito pelas da carne, trocando o certo pelo errado, o bem pelo mal, o justo pelo injusto, o espiritual pelo carnal, o amor altruísta pelo egoísmo, incorremos no risco de passar por várias adversidades advindas de nossas próprias más decisões. As provas, porém, são adversidades que nos fazem crescer. Lembremos sempre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 4, versículo 18 e depois o versículo 20 e 22. Vamos lá? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu,
tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Eu não sei se você prestou atenção, mas esse texto me chama muita atenção. O texto diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, quando não havia mais nenhuma expectativa ou razões para crer, né? Segundo as esperanças humanas, não havia mais esperança, Abraão continuou crendo. E ele, como Paulo fala, ele creu contra a esperança. Dessa forma, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Vejamos as difíceis provas pelas quais o pai da fé passou cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Por exemplo, orientado por Deus, foi provado tendo que deixar a sua família e ir a um lugar que ele nem mesmo sabia. Você lembra? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu sem saber ao certo para onde ia, mas mesmo assim obedeceu. A provação diante da fome. Abraão foi provado, pois a dúvida ocupou o lugar da confiança e ele foi para o Egito, né? E até mentiu, não só uma vez, que a sua esposa era sua irmã, mas outras vezes também. A aprovação da renúncia de privilégio ou vantagem, quando ele e seu sobrinho resolveram separar-se. Lembra-se? Ele tinha o privilégio de escolher, mas ele deixa que o seu sobrinho faça a escolha. E ele acaba, dessa forma, sendo aprovado, porque ele está debaixo da direção de Deus. A aprovação da coragem, quando precisou lutar contra vários reis, pois Ló foi sequestrado. E Abraão luta, então, para libertar o seu sobrinho. A aprovação diante dos bens materiais, dizendo não à riqueza de Sodoma. E ele não preferiu não receber nenhum privilégio, nenhum dote, nenhuma riqueza, para não dizer eu fui enriquecido, ou Abraão foi enriquecido, não é? Ele preferiu, né, permanecer debaixo das promessas de Deus. A aprovação da paciência, na qual ele foi reprovado, porque ele aceitou o conselho da sua esposa Sara e acabou tomando Agar e tendo um filho que trouxe muitas dificuldades no relacionamento familiar. E a provação mais dura que Abraão teve que vencer foi de entregar o seu próprio filho a Deus como sacrifício e sendo aprovado. Em todas as circunstâncias, entre a fé e crise, Abraão foi provado e aprovado, constando na lista como aqueles que, mesmo tendo bom testemunho por meio da fé, figuram no rol dos heróis da fé, conforme Hebreus capítulo 11. A pergunta então surge: como você tem agido diante das provações? Qual tem sido a sua atitude? Você tem acreditado nas promessas ou você tem desistido e tem pensado que Deus não tem mais você em conta ou ele se esqueceu de você? Qual tem sido a sua posição? Vamos lá, ponto 2, vencendo as provações pela obediência incondicional. De acordo com os versículos de Gênesis capítulo 22, 3 e 4, Abraão acordou muito cedo, preparou as provisões necessárias à viagem que seria longa e difícil, em obediência estrita à ordem de Deus. No terceiro dia da viagem, avistou de longe o Monte Moriá. Não sabemos e sequer podemos imaginar os sentimentos e pensamentos de um pai que está conduzindo o seu filho para o sacrifício. Eu não sei se você consegue pensar, mas eu acho muito difícil. Eu creio que havia pensamentos terríveis, dúvidas, questionamentos sobre a sua fé, sobre a sua crença em Deus, sobre o que aconteceria. A despeito de Abraão ter uma fé em Deus, isso faz parte da natureza humana. E Deus não nos questiona, ou Deus não nos julga, porque Ele sabe quem nós somos. Mas nós podemos ver, de acordo com o contexto, que Abraão, a despeito de todas as dúvidas que poderia ter, isso é uma suposição, ele
permaneceu resoluto em cumprir a ordem e a vontade de Deus. Podemos deduzir que, embora sabendo de sua fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, em sua humanidade já demonstrada pela insegurança em momentos do passado, ele estava com o coração apertado e triste. É importante ressaltar que esse ato de obediência e fé teve implicações profundas na vida do seu povo. Abraão foi elogiado para todos o Israel por sua atitude de fé. Ademais, propagou-se na época a necessidade da substituição como parte dos sacrifícios expiatórios, prática recorrente nas celebrações israelitas. Logo, nunca é demais salientar que o sacrifício de Isaac deve nos servir de símbolo para outras manifestações de obediência que não nos coloquem em risco a vida alheia. Entendendo isso, o que fica patente pelo registro da palavra de Deus é que, mesmo com sua fragilidade humana, que nos é também peculiar, Abraão estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens do Senhor. Então aprendemos com o seu exemplo que quando obedecemos ao Senhor, sabemos que o melhor ocorre em nossa vida. Deus deseja sempre o melhor para os seus filhos. É importante destacar isso. A despeito que a gente não compreenda de fato tudo o que está acontecendo, saiba, Deus tem o melhor e quer o melhor para você. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem obedece. Olha o que está escrito: vós sois meus amigos se praticardes o que eu vos mando. Não basta dizer que serve a Jesus, não basta dizer que Ele é o seu Salvador e Senhor. Você precisa viver e cumprir a palavra, viver segundo os seus mandamentos. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção que Deus lhe orientou sem murmurar e sem perguntar nada. Ele simplesmente obedeceu. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. Pela Bíblia aprendemos que Abraão obedecia a Deus mesmo sem saber para onde ir, quando a promessa iria se cumprir, como o milagre aconteceria, o porquê de tamanha aprovação. Você já parou para pensar? Eu quero ler aqui um texto com vocês, em Gênesis 45, do 5 ao 8. Um outro personagem bíblico que demonstra essa confiança inabalável. Olha o que ele responde aos seus irmãos. Agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você compreende? José, a despeito de todo o sofrimento que ele vivenciou, imposto primeiro pelos seus irmãos e depois pelas pessoas que tocaram a sua vida durante a sua peregrinação no Egito, ele entendeu que Deus havia levado ele e ele estava na posição que desfrutava agora, porque era Deus o condutor da sua história. Um outro exemplo também é Jó, que a despeito de todo o sofrimento que vive, de toda a perda que ele tem, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e, por certo, ele vai se levantar entre as nações. Você entende? Da mesma forma que Abraão não compreendia tamanha aprovação, outros exemplos da Bíblia nos mostram que Deus colocou em teste, provou a fé, né? Estava colocando, levando eles a serem provados para que eles pudessem glorificar a Deus através das suas vidas. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. O texto de Gênesis 22, do 5 ao 8, narra toda aquela experiência dolorosa como expressão de adoração.
obedecer em todos os detalhes à vontade de Deus, agradando, reinterpretando a sua própria história, tendo Deus como autor de sua vida e do seu filho. Em seu coração colocou-se como um ofertante a Deus, demonstrando que reconhecia Deus como o dono de suas vidas por direito de criação. Ele recebeu Isaac de Deus e estava pronto a demonstrar sua inteira gratidão, dando Isaac de volta para Deus. Isaac era um presente que Abraão não colocou no lugar de quem o havia presenteado. A sua obediência mostra que a dádiva não tomou lugar do doador, né? O próprio Deus. Pergunto, você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? É uma pergunta bastante difícil de responder, ok? Vamos lá, ponto 3. Vencemos pela fé no Deus da provisão. A narrativa do texto básico desta lição foi escrita com graça especial, sendo um dos mais belos e envolventes testemunhos do Antigo Testamento. A fé leva-nos a crer no impossível. Relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelado quando do diálogo que teve com os seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Você prestou atenção? Ele sabia que Deus, ao certo, iria realizar um milagre. Ele havia conhecido Deus através da sua vida e das suas experiências e como Deus havia agido. Ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia Deus e sabia que, de alguma forma, Deus faria algo especial naquela situação. Abraão e Isaac seguiram para o local designado com quase todos os aparatos necessários ao holocausto. Quando Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: o cordeiro para si Deus proverá. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé, nem mesmo quando Isaac lhe fez essa pergunta. Ele dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus o ressuscitaria. Quando chegou ao local, amarrou Isaac e levantou o cutelo para o sacrificar, sendo impedido pelo anjo que disse: não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Lá está em Gênesis 22, 12. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e o pegou para o sacrificar. Gênesis 22. Deus não queria que o ato fosse concluído, mas os protagonistas, Abraão e Isaac, não sabiam disso. Ressalta ao nosso entendimento a grande fé de Abraão e a submissão de Isaac. É interessante destacar que, entre as diversas traduções, uma delas trata que aquele animal foi encontrado atado. Outras dizem que ele estava preso entre arbustos. Mas de uma forma ou outra mostra que não foi Abraão que foi atrás do holocausto ou de um animal. Foi o próprio Deus que providenciou. Uma outra questão dessa obediência e dessa submissão de Isaac à autoridade do seu pai é que o texto não mostra que ele se debateu ou lutou ou questionou seu pai. A Bíblia diz que Abraão colocou Isaac amarrado no altar. Eu quero questionar aqui, quero levantar uma hipótese, dizendo que se houvesse alguma atitude de Isaac em não obedecer ou fazer algum questionamento, estaria registrado nas Escrituras. Porque se há uma coisa interessante nas Escrituras, que ela não esconde esses detalhes, tanto dos erros quanto dos acertos dos seus personagens. Você se lembra? Os acertos de Abraão e os erros de Abraão. Então, se Isaac tivesse questionado a Abraão, o seu pai, ou tivesse, de alguma forma, criado resistência para ser amarrado, sem dúvida estaria registrado. Mas Isaac, ele obedece e ele cumpre a vontade de Deus. Então mostra aqui a submissão de Isaac e, de certa forma, a sua fé em Deus também. A partir daquele momento, Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá, pois Deus provê nas nossas necessidades as soluções para os que nele confiam. A provisão de Deus nunca chega atrasada. O que era menos provável para Abraão foi o que aconteceu.
A provisão de Deus veio na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé. Deus não abandona os seus filhos na adversidade. Creia e confie, Ele nos acompanha em todo o tempo. Eu quero ler ainda Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Olha o que diz. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E ainda João capítulo 8, versículo 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. É importante então destacar, não é, que nessa história ele exemplifica a experiência do sacrifício de Jesus, não é? Pois Gênesis 22 aponta para Jesus como o filho que é sacrificado. Podemos traçar um paralelo entre essas narrativas e a história de Jesus. Como eu falei, né? Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. E Jesus falando sobre Abraão, ele fala, ele viu o meu dia e se alegrou. Dessa forma, Jesus e Isaque são filhos amados, esperados há muito tempo, que nascem como fruto de um milagre, ok? Tanto Jesus como Isaque, eles carregam a madeira, na qual seria usada para o seu sacrifício. Tanto no caso de Jesus como no de Isaque, ambos foram obedientes à orientação do pai, mesmo que isso levasse à sua própria morte. Se lembra que eu disse que Isaque, ele não desobedeceu, ele foi obediente ao pai até o final? Abraão diz a Isaque que o sacrifício seria o cordeiro que Deus providenciaria. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente for ver também aquele texto, né? Da mesma forma que Jesus ressuscitou, Abraão também cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. E de certa forma, ele saiu da morte para a vida, não é? Porque no momento do seu sacrifício, quando ele ia perder a vida, Deus interveio, não é? E deu novamente vida a Isaque. É um ponto bastante interessante isso. Uma outra questão também é que Abraão viu o dia do Senhor Jesus. Eu creio que naquele sacrifício é como Deus tivesse descortinado a eternidade. E Abraão pudesse olhar o sacrifício de Jesus. Deus preparou o cordeiro para o sacrifício. É uma maravilhosa substituição que ocorreu. O cordeiro no lugar de Isaque e Jesus em nosso lugar. Você tem confiado na provisão do Senhor? É necessário entender que, como criaturas, nós nos tornamos filhos de Deus quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como suficiente para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Pois bem, para pensar e agir, as adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e provações da vida. Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos dúvidas e insegurança dominando nossos corações ou estamos confiando no Deus da provisão? Eu ainda quero convidar você a fazer as leituras diárias, que vai de segunda até domingo. Você tem vários textos que vão te ajudar na compreensão dessa lição e a elucidar alguns detalhes para melhor compreensão. Pois bem, nós estamos no canal Beit Sefer Escola Bíblica à Distância. Eu sou o pastor Carlos Guerra e hoje nós estudamos a lição de número 1, que tratava sobre a vida de Abraão. E o tema é: quando na adversidade
confiamos em Deus. Como você tem se comportado diante das adversidades da sua vida? Nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos onde parece não haver esperança. Nós aprendemos com a vida de Abraão que quando confiamos no Senhor e colocamos a nossa vida nas suas mãos, Deus sempre tem e sempre fará o melhor para nós. A despeito que as situações e as circunstâncias possam demonstrar o contrário, Deus está no controle da sua vida e Ele vai cumprir os propósitos para os quais Ele determinou para você. Eu quero ainda pedir a você que você se inscreva no canal. Entra aqui no link abaixo e se inscreva no canal. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com seus contatos, com seus amigos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem, pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.